Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para adorá-lo, para aprender dele, para glorificar o seu nome, amém? Glória a Deus. Nós vamos abrir agora a nossa Bíblia no livro de Salmos. Salmos 107, do 19 ao 20, para iniciarmos aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus. Salmo 107. 107. 107 mesmo? É isso. 107. Verso 19 e 20. Que diz assim: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. O 20 diz: Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Amém? Amados, a palavra de Deus, ela foi ontem, hoje e amanhã. Ou seja, Deus não muda. Ele foi o mesmo no passado, quando ele falou aqui através do salmista, e ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Amém? Então ele está falando que na nossa aflição clamamos ao Senhor e Ele nos salva da tribulação. Amém? Ele nos livra de todo o mal, porque Ele é o Senhor que nos sara. Amém? Do jeito que o salmista clamou, falou que aquele povo, se você ler anteriormente, você vai ver, que aqueles clamaram ao Senhor e Ele ouviu, e os curou, e os sarou. Assim também acontece conosco. Muitas das vezes o que nos falta é um pouquinho, só um pouquinho de empenho, não digo nem fé, mas de empenho, um pouco mais, amém? Bom, e durante este ano, nós estamos aí falando, ou no caso, fazendo uma reflexão sobre as 12 tribos de Israel, não é? E nesse mês, nós estamos falando sobre a tribo de Simeão, o segundo filho de Jacó, com Lia. Amém? O segundo filho de Jacó com Lia. E assim nós vamos trazendo, no decorrer dos cultos, de todos os cultos, nós vamos trazendo aí alguns tópicos para os dias de hoje. O que aconteceu lá atrás e o que poderá estar acontecendo nos dias de hoje. Não que vamos ficar o tempo todo falando da tribo e nem do personagem ali, de um dos filhos, no caso, Simeão, não é o tempo todo. Mas nós vamos trazer alguns tópicos para os dias de hoje. Vamos ver o que Jacó fala para Simeão antes da sua morte. Ali no leito de morte, Jacó chamou seus filhos para dar-lhes as bênçãos. E Simeão, seu segundo filho, ali estava para receber a sua bênção. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez em Gênesis. Em Gênesis. Amém? Gênesis 49. Glória a Deus. Minha Bíblia, ela é grande, ela é pesada. E às vezes eu fico lá tentando abrir. Então, Gênesis 49, do 5 ao 7. Que diz assim, o versículo 5. Todo mundo achou?
Ainda não, vão procurando aí. Nós temos a noite inteira para procurar quantos versículos você quiser. Eu não estou com pressa. Amém? Então, Gênesis 49, o versículo é o 5, que diz assim: Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu, Jacó, falando para os filhos dele, quando ele chamou todos ali e foi entregando a bênção por ordem, primeiro Rúben, depois Simeão, e ele atento para receber ali a bênção, né? Eles ficavam atentos para receber, porque sabia que ia ser cumprido aquilo que o pai falava, porque era Deus quem estava direcionando. Amém? Então ele diz assim para Simeão e Levi juntos, mas nosso foco hoje não é Levi. Levi vai ficar para depois, mas ele estava junto. E como participaram da mesma questão juntos, Jacó deu a sua bênção juntos. Amém? Então Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, disse Jacó, nem participe da sua assembleia ou do seu conselho, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Veja aqui o que esses rapazes fizeram, esses irmãos fizeram. Foi realmente uma coisa assim absurda. Veja que também aqui no versículo 7, Jacó, ele não amaldiçoa seus filhos. Veja que ele não amaldiçoa a pessoa deles em si, mas ele amaldiçoa os atos, os seus atos de fúria, seus atos de ira, sem permissão, nem dele e nem de Deus. Como já percebemos desde o primeiro culto, que eles não comunicaram ao Pai o que estavam para fazer, e menos ainda pediram a permissão de Deus, conversaram com Deus no que diz respeito àquilo que eles iriam fazer. Veja bem, o povo de Deus, ele deve, nós, você e eu, e todo o povo de Deus, deve ficar atento para não tomar decisões que prejudiquem aos outros e nem a nós mesmos. Porque aqueles rapazes, na verdade, Simeão, ele era mais velho, ele era o segundo filho, ele tomou uma atitude errada, e ainda levando o seu irmão mais novo junto. Então a decisão dele não foi uma decisão aprovada pelo seu pai. E por conta disso, nós podemos observar, no que nós temos lido, nós podemos observar que por conta disso, as suas bênçãos, elas foram trocadas. E muitas das vezes as bênçãos, elas são retiradas. Agora, isso não aconteceu só no passado. Poderá acontecer hoje como tem acontecido com qualquer um que conhece a palavra de Deus, que conhece a verdade, sabe fazer o certo, mas faz errado. Suas bênçãos, elas podem ser alteradas ou retiradas. E não é assim que tem que ser, e dessa forma não agrada o coração de Deus de maneira nenhuma. Ninguém agrada ao coração de Deus sabendo fazer o bem e fazendo o errado.
que nós vamos verificar já já, em um outro versículo, em um outro livro que vai esclarecer bem para nós essas coisas. Então, o comportamento daqueles rapazes, no caso de Simeão, foi um comportamento de uma pessoa leiga, de uma pessoa que não tinha envolvimento nenhum com Deus, o comportamento dele. Então, como que eu tenho envolvimento com Deus? Como que eu oro a Deus, eu falo com Deus ao anoitecer, oro ao Senhor, peço para Ele me abençoar, no dia seguinte eu vou lá e cometo uma atrocidade dessas, buscando sanar uma vingança que nem o Pai e nem Deus mandou eles fazerem. A vingança não é nossa. A palavra de Deus diz que a vingança não é nossa. A vingança é dele, não é nossa. E eles foram se vingar. E além do mais, além de não ter razão, também não tinha razão. Você entendeu? Eles não tinham razão para fazer isso, eles não poderiam fazer isso e não tinham razão para fazer, porque aquele problema já estava sendo solucionado através de Jacó e o pai do rapaz. Então, foi uma coisa que aconteceu, que Jacó, ali no seu leito de morte, falou: que eu não entre no seu conselho, ou seja, que Deus não venha, por exemplo, que Deus não me cobre por causa dos seus atos, por causa do que vocês fizeram, que eu não entre no seu conselho, por conta disso. Então, comprometemos, o que acontece aqui, que se nós tomarmos decisões erradas, nós prejudicamos os outros e prejudicamos a nós mesmos, comprometendo as maravilhosas bênçãos que o Senhor tem para nós. Porque Deus tem bênçãos maravilhosas, irmãos, guardados para você, para mim e para aqueles que estão de fora, para os nossos parentes, nossos filhos, nossos parentes próximos, nossa casa, não é? Nossos filhos, marido, esposa, nora, genro, neto, todo mundo que está ali em nossa volta, nossa família. Deus tem bênçãos maravilhosas para nós. Veja que quando aqueles homens do passado abençoavam, eles eram abençoados, eles transmitiam a bênção, eles abençoavam os seus filhos. Então, o teu filho é abençoado, a tua filha é abençoada. Porém, só precisa andar e fazer a coisa certa, e andar no caminho certo. Obedecer à voz de Deus. Ter bons olhos para seguir o caminho reto. Porque muitas das vezes as pessoas, elas não têm uns bons olhos para seguir o caminho certo. Ela olha, ela vê, mas ela não enxerga. E nós temos a obrigação de fazê-los enxergar. Nós temos a obrigação de fazer os nossos filhos enxergar, nosso marido enxergar, a esposa enxergar, a ela ter uns bons olhos para olhar para aquele e falar: é Deus, é Ele, olha a luz, eu consigo enxergar a luz maravilhosa, porque essa luz ninguém pode apagar de você, essa luz maravilhosa. E se os nossos ainda não estão tendo essa possibilidade, essa flexão de ver, de enxergar essa luz maravilhosa que é o nosso Deus, nós temos que fazê-los de alguma forma entender, compreender, para que venham a enxergar essa luz que está aqui, olha, que de olhar assim, nossos olhos brilham. Quando começa a ler, que vem o sono.
eu fico chateada com o sono. Eu falo, mas o que você quer aqui? Estava tão bom, eu estava compreendendo tudo. Aí o sono, quando o sono vem, você tem, ou você molha o rosto, para você voltar a ficar ali, ó, ou então você é obrigado a parar, porque senão você para de compreender e a luz para de brilhar. Amém? Então nós temos que estar atentos a tudo isso. Então, mas quem é o culpado de tudo isso? A própria pessoa. Aqueles rapazes, no caso, Simeão, foi o culpado de tudo isso. Foi ele, não foi Deus, não foi o pai dele, não foi ninguém. Foi ele porque tomou a atitude errada. E a sua bênção não foi uma bênção correta. Não foi a bênção que Deus tinha para eles. Foi a bênção deles, que eles quiseram, que eles buscaram. Então, quando nós tomamos atitudes erradas, decisões tortuosas, nós sabemos que a decisão é nossa, o que acontecer é culpa nossa, não é de mais ninguém. Então, eles não vigiaram. Precisa vigiar. Olha o que diz Romanos 12. Romanos 12, vamos ver, do 17 ao 21. Romanos 12, do 17 ao 21. Glória a Deus. Romanos 12 diz assim. Todo mundo achou? Amém, glória a Deus. Romanos 12, 17 diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém? Li tudo? Não, ao 20. Eu retribuirei. Ao contrário, ele continua falando, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, diz o 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Glória a Deus. Então, vamos vencer o mal com o bem. O que é que ele está falando aqui? A vingança era de Simeão? Era? Não. A vingança não era de Simeão, a vingança era de Deus. Era Deus quem ia fazer as coisas acontecerem. Não era eles. E isso não mudou. Continua, veja, quem está falando é Paulo. Paulo está falando aos romanos. A vingança é de Deus, deixem a ira com ele. Porque naquele dia tudo vai acontecer. Naquele dia será vingado. Então vai passar ali pelo juízo e vai acontecer. Deus vai dar aquilo que é merecedor a quem merece. Amém? Então nós temos que ficar atentos com tudo isso. O que é que ele diz? Ali, a vingança é do Senhor. E quem fica irado com mais, eu quero te dizer que quem fica irado, os bichinhos da luz, quem fica irado com mais assim, facilidade, eu quero dizer, nós que estamos aqui, ore a Deus para que você seja liberto. Ore a Deus para se libertar disso, dessa ira. Muitas das vezes, as pessoas se iram com muita facilidade.
muito rápido. A conversa, ela não está... a conversa, ela é para ter 5 minutos, ela não dura 5 segundos. Muitas das vezes, nós temos facilidade de se irar, querer se vingar das coisas, se vingar disso, daquilo. Nós temos que tomar cuidado, estar atentos, olhar mais, vigiar mais, para não cair naquilo que aqueles rapazes caíram. E assim, as suas bênçãos serem diminuídas. Amém? Foram diminuídas. Pois é. Nós temos que ficar muito atentos. Isso é bom aos olhos de Deus. Quando nós oramos a Deus para ser libertos de determinada situação, que nós percebemos que fazemos constantemente. Eu sou uma pessoa de coração, natureza, eu quero dizer nem a coração, é natureza muito, muito mole. É uma natureza assim que eu não consigo explicar para você. Qualquer coisa, qualquer notícia, eu fico abalada. Outra coisa, juntando isso aí, bem junto disso aí, uma pessoa que é enjoada. Eu posso até dizer que eu era. Eu sou muito chata nesse caso, enjoada. Eu tenho nojo de muita coisa, ou de tudo, quase tudo, digamos assim. Então, a minha natureza é uma natureza assim. Eu não consigo ver alguma coisa que não é legal, que já meu estômago vira. Eu passo, assim, maus bocados com isso. É muito ruim. Não é bom. Meu marido fala, que você é chata, não precisa ficar desse jeito. O outro fala alguma coisa também, como você é chata. Cheiros, eu sou uma pessoa assim muito... Eu tenho orado a Deus, irmãos. Eu tenho falado com Deus todos os dias, no que diz respeito, porque está meio interligado isso aí. Sabe, a natureza mole, de qualquer notícia eu já ficar abalada, já querer resolver, já ficar preocupada, chorar por qualquer motivo, por coisas assim, sabe? Então, eu tenho pedido a Deus e eu tenho visto, eu posso te garantir que eu tenho visto a mudança. Eu tenho percebido que Deus está ouvindo as orações. Por quê? Porque é uma coisa que acontece constantemente e uma coisa que me prejudica. Não prejudica ninguém. Eu falei ali atrás que nós temos que tomar cuidado com coisas que nós prejudicamos os outros e a nós mesmos. E só eu era prejudicada. E eu tenho falado com Deus, Ele tem me ajudado nessa parte, nessa área, e eu estou ficando com a natureza mais forte. Sabe, a natureza mais forte, eu estou ficando e eu creio que eu vou ficar totalmente, em nome de Jesus. Porque é sofrimento. Concorda que Deus não quer que eu sofra? Não tem como, Ele não quer. Deus não participa do sofrimento de ninguém. E Ele não quer. E se Ele não quer, eu menos ainda, que sou a vítima de mim mesma. Né? Então, tem que tomar cuidado. E isso que eu estou falando. Se você percebe que você se ira, fica enraivecido muito rápido, responde antes da pergunta terminar. Então, começa a orar a Deus, que Ele vai te ouvir e Ele vai te ajudar e você vai melhorar, se não ser curado em nome de Jesus, amém? É só crer, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, e eu creio que Deus está mudando a minha natureza, que é uma natureza fraca, a palavra é essa, achei, a natureza fraca, não sou fraca como pessoa, eu tenho uma natureza nesse sentido, de notícias e no sentido de ver coisas nojentas
ter nojo de tudo, no dia seguinte nem conseguir comer, essas coisas aí. Então, Deus está me abençoando, Ele está me ajudando, está me curando. Amém? Então, daqui uns dias eu posso dizer, eu fui liberta, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Então, veja bem, isso é muito bom aos olhos de Deus. Nós temos que orar sim, porque aí Ele vai ver que nós compreendemos o quanto nós não somos totalmente certo, quanto nós somos falhos, né? Então, portanto, por conta de decisões erradas de Simeão, ele herdou as terras de Siquém. Ele herdou as terras de Siquém, onde ele cometeu aquela catástrofe, matando todos os machos dali, arrebatando, a Bíblia diz que ele arrebatava os bois e ainda cortava os tendões, levando suas mulheres, os filhos, as crianças. Ele herdou aquela terra, porém ele não tomou posse. Ele não tomou posse daquela terra, né? Ele foi lá pro meio da tribo, morar lá na tribo de Judá. Ele foi para lá, ficar lá com a tribo de Judá, porque era uma terra, ali era muito grande, era muita terra. Então, como era pegado, grudado assim perto de Siquém, ele preferiu ficar com Judá. Aí ficou ali, e por conta de tudo isso, a sua tribo foi se dispersando. A Bíblia diz, talvez algum outro pregador, ou eu mesmo na outra ministração, eu traga, né, que ele tinha, tipo assim, eram 400 mil homens. Quando foi na outra assembleia que houve, ele só tinha 2 mil homens. E aí foi definhando, e a tribo de Simeão está dispersa. Acabou, está no meio, ali. Ele, como filho mais velho, o que aconteceria? Talvez ele fosse o herdeiro da primogenitura de Rúben, porque ele era o mais velho que José, né? Então, depois de Rúben, era Simeão. Então, ele poderia estar concorrendo ali à bênção da primogenitura, mas por conta do seu ato, ele não passou por aí, muito pelo contrário, passou longe. E sua tribo não se destacou na história de Israel. A tribo de Simeão não se destacou. Foram poucos homens, pouca coisa que fizeram, quase nada, e na história de Israel, a tribo de Simeão não se destacou, não teve grande destaque bíblico, porque a Bíblia fala pouco deles. Então, para encerrar, irmãos, nós vamos ver o que Jesus fala, nós vamos ver o que Jesus fala no que diz respeito ao amor aos inimigos. Mateus 5, do 44 ao 48. Mateus 5, do 44 ao 48. Vamos lá. Vamos lá. Mateus 5, 44 diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Aí ele diz aqui no 46,
Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Então, nós temos que amar os nossos inimigos. É difícil? É. Agora, não quer dizer que nós amemos as práticas deles. Amém? Veja, Jacó, ele amava o seu filho, mas não amou a sua prática. Ele amaldiçoou a prática dele. Isso não mudou. Para nós é a mesma coisa. Então, eu posso amar o meu inimigo, aquele que quer me ver bem longe da cidade. Eu posso amá-lo, mas não posso amar as práticas dele. Eu não posso amar a ira dele. Muito pelo contrário, quando eu for orar por ele, que a Bíblia está dizendo para orar, não disse? Nós lemos ou não? Nós lemos. Quando eu for orar pelo meu inimigo, pela minha inimiga, não vou orar para que Deus pese a mão, Senhor. Não. Irmãos, a Bíblia está ensinando que é um pecado. É pecado falar isso sobre a vida de uma pessoa. Porque ele está dizendo que é para amar os inimigos e orar por eles. Então, quando for orar por ele, pede para que Deus o abençoe, ou por ela, peça que Deus a ajude, que ela pare com aquelas coisas feias, que não faça, não cometa mais esses erros, para que você não se sinta constrangida ou constrangido, para que está te fazendo mal, e você não aceita, você não quer. Então, você amaldiçoe aquilo que ela está fazendo, aquilo que ele está fazendo. Eu amaldiçoo isso que aquela pessoa está fazendo. Aquilo que ela está fazendo contra a minha vida. Eu amaldiçoo, isso não vai mais acontecer em nome de Jesus, porque Deus é comigo. Mas, Senhor, aquela pessoa é imagem e semelhança tua. Então, abençoa, cuida, cura desse mal, porque isso é uma doença. Amém? Então, amados, é difícil? Se é difícil. Meu marido falou para mim umas 2 semanas atrás, não me lembro qual foi o motivo. Não me lembro. Mas ele falou, a Bíblia está falando. É difícil, mas ele está falando que nós temos que amar os nossos inimigos. E orar por eles ainda. Não lembro qual foi o motivo, mas que você falou, você falou. Então, é isso aí. Nós vamos continuar fazendo aquilo que nós sabemos fazer de bom. Porque é aquilo que Deus manda fazer. Se nós fizer o mal, a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Amém? Pecar, jamais. Em nome de Jesus. Então, aqui, Deus manda o sol e chuva para justos e injustos. Ali está falando, né? Ele manda sol e chuva para os justos e injustos. Porque Deus não é um Deus vingativo. Irmãos, já pensou se Deus fosse um Deus vingativo? Quando nós fazemos alguma coisa errada, alguma coisa que não agrada a Ele, Ele simplesmente exterminava ali no momento. Mas Deus não é vingativo, Deus é um Deus de amor. Agora, Ele não é vingativo, mas Ele é juízo, né? Então, na hora certa, tudo vai acontecer. Na hora que tem que acontecer.
Não a gente já ir metendo os pés pelas mãos. Não, eu já vou, eu já faço, eu quero, e é assim que nem eles fizeram. Eu já vou, e é assim, eu me vingo, e acontece, faço e acabou. Não, para nós, povo de Deus, tem que ser diferente. Em nome de Jesus. E os discípulos de Jesus, como nós, você e eu, que somos discípulos dele, deve ser, com certeza, nós temos que ser diferentes. Muito diferente, apesar de toda a nossa pequenez, apesar de sermos frágeis, pó e cinzas, nós temos que ser fortes, fortes para vencer, para fazer as coisas acontecerem da maneira certa, da maneira correta, porque infelizmente, nós carregamos o pecado original. Nós carregamos o pecado de Adão, nós temos sangue por causa de Adão, senão nós não teríamos sangue, mas nós temos sangue por causa dele. Então, esse sangue corre nas nossas veias, e sabemos que somos frágeis. Alguma hora a gente está ali, opa, espera aí, eu sei. Eu sou discípulo do Senhor Jesus, então eu vou andar como Ele tem me ensinado, como Ele quer que eu ande. Então isso não é para mim não. Corta o mal pela raiz, e a vingança é do Senhor, e qualquer outra coisa que não seja agradável aos olhos de Deus, né, venha a ser cortada das nossas vidas, e que nós possamos ser curados de todo o mal, de tudo aquilo que prejudica a nós. Amém? Glória a Deus. Amados, vamos orar ao nosso Pai, agora em nome do Senhor Jesus, porque é isso que nós temos que estar fazendo sempre que temos oportunidade nessa vida, de estar clamando a Ele, orando a Ele, oferecendo a nossa vida a Ele, amando uns aos outros. Coloque-se de pé em nome de Jesus. É poderoso Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus Santo, a Tua palavra veio e falou aos nossos corações, nos trouxe entendimento. Sim, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, crava essas palavras que veio do alto nos nossos corações, para que jamais possamos nos esquecer, ó Deus, porque muitas das vezes, ó Pai, falamos muito do amor. Muitas das vezes a gente chega aqui na Tua casa esperando uma palavra. Deus te ama, Deus te quer, Deus é esse que está sempre aí com você. Sim, o Senhor está, não há dúvida. Mas na hora, meu Deus, que o Senhor está nos ensinando a andar da maneira correta, a olhar para o alto, a fazer a coisa que tem que ser feito, muitas das vezes nós ficamos constrangidos, não, Pai? Mas o Senhor é todo poderoso, a Tua palavra, ela é um divisor de águas nas nossas vidas. Tira, Senhor, a Tua palavra, ela arranca, ela tira, Deus, a água escura, a água barrenta, e só deixa a água clara, meu Pai, para que haja mais entendimento, para que nós possamos, Pai, olhar sempre para aquilo que é certo e deixar o mal para trás, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, ajude a cada um a entender e compreender, meu Pai, que o Senhor é o Deus da sua salvação, é o Todo-Poderoso, é o Deus que ensina, é o Deus que ajuda, é o Deus que abençoa, é o Deus que corrige, é o Deus que lapida as nossas vidas, porque somos pedra bruta, mas o Senhor a cada dia vai nos lapidando um pouquinho, até nos tornarmos uma pedra redondinha, e o Senhor leva para si, para que possa habitar com o Senhor. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te
agradecemos, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Espírito Santo, pela sua presença aqui conosco nesta noite. O Senhor é aquele Pai que examina os nossos corações e conhece a necessidade de cada um. Então não se detenha nesta noite em curar, libertar e salvar almas em nome de Jesus Cristo. Cada um está orando, meu Deus, e apresentando as suas causas para ti, Senhor. E nas tuas mãos nós entregamos, meu Deus, todas as nossas lutas, dificuldades. Obrigado pela tua palavra que nos entrega nesta noite, meu Espírito Santo. Que nós venhamos, meu Deus, guardar e praticar ela a cada dia. Porque a sua palavra só é viva se nós praticarmos, Senhor. Se nós não praticarmos, não tem vida sobre a tua palavra, sobre as nossas vidas. Assim como o Senhor diz que ela é viva e eficaz, ela é uma espada, mas temos que ser praticantes dela em nome de Jesus. Aumente a fé da sua igreja, ensine o seu povo a orar, em nome de Jesus Cristo. Tire todo o bloqueio, meu Deus, arranca do nosso meio tudo aquilo que tem tentado atrapalhar o crescimento espiritual do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Nesta hora nós repreendemos toda e qualquer obra do diabo contra, meu Deus, as nossas vidas. Todos os principados e potestades do inferno que se colocam contra, meu Deus, a nossa vida, a nossa salvação, se colocam nos nossos caminhos para tentar fazer com que venhamos tropeçar. Satanás do inferno, sai dos nossos caminhos agora em nome de Jesus Cristo. Fica longe daquilo que é nosso. Nós não aceitamos nada que é seu em nome de Jesus. Toda e qualquer maldição, tudo aquilo que se colocava como mal na vida dos nossos familiares, nós repreendemos nesta hora em nome de Jesus. Toda e qualquer doença física, seja ela qual for, nós paralisamos agora. Nós repreendemos, nós desligamos desta pessoa este mal. Esse diabetes do inferno, essa cegueira física ou espiritual vai embora. Caroços desaparecem, infecção, inflamação vai ter que sumir em nome de Jesus. Talvez não seja aqui, mas tem alguém lá na família que precisa de uma cura. Então esta unção se estenda sobre cada um membro da nossa família agora. Não existe distância que o Senhor não possa curar e operar e salvar esta alma. Então tenha misericórdia desta vida, meu Pai. Tenha misericórdia da ignorância desta pessoa. Ajuda, meu Deus, a quebrantar o coração desse homem e desta mulher, para que eles saiam desse sono espiritual e venham entender que o Senhor é o único caminho, a única verdade, o único que nos dá vida eterna, em nome de Jesus. Abra o entendimento dessa massa de sociedade cega e corrompida. Tenha misericórdia e compaixão daquele que sofre agora, Senhor. Oramos por aqueles que estão acamados nos hospitais. Leva a tua cura sobre aquelas pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão sendo maltratadas, pessoas que estão sendo humilhadas nesta hora, buscando o socorro do homem, mas o nosso socorro vem do Senhor em nome de Jesus. Ajuda-nos, Deus, nós necessitamos de Ti. Sem Ti nada somos e jamais podemos fazer alguma coisa sem o Senhor na nossa direção, em nome do Senhor Jesus.